Olá! Hoje a gente vai mergulhar num período, olha, bem turbulento da história dos antigos reinos de Judá e Israel. É uma trama, sabe, envolvendo sucessão, pecado e aquelas escolhas bem difíceis que acabam definindo o legado de um líder. Então, qual vai ser o nosso caminho? Primeiro, vamos entender como o reino se dividiu. Depois, vamos conhecer dois reis de Judá que são, assim, água e vinho, Abias e o filho dele, Asa. Aí a gente muda o foco lá para o norte, para Israel, para entender a crise que estava rolando por lá. E no final, juntamos tudo para ver como isso virou um jogo de alianças e deixou legados bem complicados. Bora lá? Bom, para a gente entender bem essa história, primeiro tem que pintar o cenário, né? É o seguinte: depois do famoso reinado do rei Salomão, a nação se partiu em duas. E essa divisão criou uma rivalidade que, nossa, marcou a política da região por gerações. Olha só como ficou o mapa. No sul, a gente tinha o Reino de Judá, com a capital em Jerusalém e, o mais importante, mantendo a linhagem do rei Davi. Já lá no norte ficava o Reino de Israel. Era maior, mas também muito mais instável, com uma troca de poder e conflitos que não paravam. A tensão entre os dois era constante, quase uma guerra fria que, vira e mexe, esquentava de verdade. E no meio desse xadrez político todo, existia uma espécie de régua moral, um padrão bem claro para julgar um líder, pelo menos lá em Judá. A pergunta era simples: o rei do momento agiu como o grande ancestral dele, o rei Davi? Esse padrão de Davi vai ser fundamental aqui na nossa análise. É com ele que vamos medir se um rei foi um sucesso ou um fracasso. Então vamos começar. O nosso primeiro personagem nessa história é o rei Abias, de Judá. O reinado dele é aquele exemplo clássico de legado herdado, só que, digamos, pelo lado negativo. O perfil do Abias bem, não é dos melhores. O reinado dele foi um piscar de olhos. Só 3 anos. E nesses 3 anos, o que marcou? Duas coisas: guerra sem parar com Israel e, o principal, ele não conseguiu sair da sombra dos erros do pai. Ele basicamente repetiu tudo que já era visto como errado, sabe? Zero iniciativa de reforma. E essa citação aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. Naquela régua que a gente falou, o padrão de Davi, o Abias foi reprovado com louvor. A fonte deixa bem claro que o coração dele, a devoção dele simplesmente não estava na mesma sintonia. Ele foi, na prática, mais do mesmo, parte do problema e não a solução. Mas aí, Abias morre e o filho dele, Asa, assume o trono. E aqui, a história dá um giro de 180 graus. Asa chega para quebrar esse ciclo de fracasso. É uma tentativa clara de colocar o reino de volta nos eixos, de buscar aqueles ideais originais. Pronto, tá aí. Logo de cara, a primeira coisa que a narrativa nos conta sobre o Asa é que ele, ao contrário do pai, passou no teste do padrão de Davi. Essa já é uma declaração de peso, que sinaliza, opa, esse líder é diferente. Mas a pergunta que fica é, como ele fez isso? O que ele fez na prática? E o Asa foi um rei de ação, não só de discurso. Ele botou a mão na massa mesmo, fez uma verdadeira faxina religiosa e cultural no reino. E olha, o passo 3 é talvez o mais impressionante. Ele tirou a própria avó do poder. Pensa na coragem. Isso mostra que o compromisso dele com as reformas era tão sério que passava por cima até dos laços de família, uma jogada política assim muito, muito ousada. E qual foi o resultado dessa liderança firme? Estabilidade. Dá uma olhada nesse número. 41 anos. Asa reinou por 41 anos. Agora compara com os 3 aninhos do pai dele. É uma diferença brutal, né? Um reinado tão longo assim sugere que ele trouxe um período de mais paz, de mais prosperidade para o reino. Um contraste absurdo com o caos de antes. Pois é, mas a história nunca é 100% preto no branco, né? Apesar do coração dele ser considerado fiel, a narrativa faz questão de apontar que as ações não foram perfeitas. Os chamados altares idólatras, que eram locais de adoração espalhados pelo interior, não foram destruídos. Isso é um detalhe importante, porque mostra que mesmo o reinado de um rei considerado bom tem suas falhas, suas nuances. Ok, então enquanto Asa está lá em Judá fazendo essa faxina toda, o que está acontecendo no Reino do Norte, em Israel? Bom, basicamente o caos. A situação lá era o exato oposto. Nada de estabilidade. Era um ciclo vicioso de briga pelo poder, pecado e traição. Essa linha do tempo aqui é de arrepiar. Ela mostra bem a brutalidade da política no norte. Presta atenção. Tudo acontece no 3º ano do reinado de Asa. O rei de Israel, Nadab, é assassinado. Por quem?
por um de seus próprios homens, Baasa. Aí o Baasa toma o trono e, para não ter erro, o que ele faz? Mata a família inteira do rei antigo. É uma brutalidade, um contraste gigantesco com os 41 anos de estabilidade do Asa lá em Judá. E o mais irônico, o mais revelador de tudo, é que tanto o rei que foi assassinado, o Nadab, quanto o assassino que tomou o poder, o Baasa, recebem a mesmíssima avaliação. Os dois são condenados por seguir os mesmos caminhos errados dos antecessores. Ou seja, lá no norte não importava quem sentava no trono, o ciclo de má liderança parecia que não ia quebrar nunca. E agora, chegou a hora de cruzar essas duas histórias. Porque, como era de se esperar, toda essa instabilidade no norte, uma hora ia transbordar. E transbordou. Ela acaba criando uma crise gigantesca para o nosso rei reformador do sul, o Aasa. E essa crise vai forçar ele a tomar uma decisão que vai definir o seu legado tanto quanto todas as suas reformas religiosas. O Baasa, aquele usurpador lá de Israel, resolve partir para cima. Ele faz um movimento super agressivo, invade Judá e começa a construir uma fortaleza em Ramá. E por que Ramá? Porque era um ponto estratégico para, na prática, sufocar a economia do reino de Asa. Asa se vê num beco sem saída. E a resposta dele não é ir para a guerra, é fazer uma jogada de mestre no tabuleiro geopolítico. A solução que o Asa encontra é genial do ponto de vista prático, mas bem questionável do ponto de vista moral. Sabe o que ele faz? Ele pega toda a prata e o ouro do templo, tesouros sagrados que ele mesmo tinha dedicado, e usa como um suborno. Basicamente, ele está comprando um aliado. Ele manda tudo para o rei da Síria e fala: rompe seu tratado com Israel e ataca-lhes por mim. É uma aposta altíssima, uma jogada de poder arriscadíssima. E não é que a jogada dá certo? E dá muito certo. A Síria ataca Israel pelo norte. O Baasa é forçado a largar tudo em Ramá e correr para defender o próprio território. E o Asa, muito esperto, ele vai lá, pega todo o material de construção que o Baasa deixou para trás e usa para fortalecer suas próprias cidades. Ou seja, ele transformou uma ameaça de morte numa oportunidade de crescimento. Impressionante. Então, vamos fechar a conta. No placar final, a gente tem Abias, Nadab e Baasa, todos com uma avaliação negativa. Já o Asa, apesar de ser visto como um rei justo por causa das reformas, deixa um legado bem mais complexo. Um legado que inclui uma aliança política, sim, mas financiada com os tesouros do templo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final, né? A história de Asa é fascinante por isso. Ele é considerado um bom rei por sua devoção e suas reformas. Mas, ao mesmo tempo, ele salvou seu reino com um ato de puro pragmatismo político, que beirava o sacrilégio. E aí fica a pergunta: o que, no fim das contas, cria um legado duradouro? É a pureza moral a todo custo? Ou é a sobrevivência política, a astúcia para garantir que seu povo prospere? É uma questão que, com certeza, dá o que pensar.